Boa noite. Números, capítulo 14. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos trouxe a essa terra? Para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltar para o Egito? E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação do Egito, dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a essa terra e nos dará essa terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós. A sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco. Não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. E a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerão em mim, por todos os sinais que mostrei no meio deles? Eu os ferirei com pestilências e os rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios os ouvirão, porque com a tua força tiraste esse povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra: Porque ouviram que tu, Senhor, está no meio desse povo, que tu, Senhor, és visto face a face, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles de dia em uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. E se matares todo esse povo, como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porque o Senhor não pôde introduzir esse povo na terra que lhes havia jurado, por isso os matou no deserto. E agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça, conforme falaste, dizendo: O Senhor é longânimo e de grande misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado. E cuida inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Mas o meu servo Calebe, porque com ele havia outro espírito, e me seguiu plenamente, a ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e entrai no deserto, pelo caminho no Mar Vermelho. Depois o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Até quando tolerarei esta má congregação, que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dirás a eles: Tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmuraram. Sem dúvida, não entrarás na terra na qual jurei para vós, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Mas os vossos pequenos, dos quais disseste que seriam presa, a eles darei a terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e os vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos e levarão as vossas corrupções, até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Segundo o número dos dias em que examinaste a terra, 40 dias, cada dia correspondendo a 1 ano, levareis a vossa iniquidade durante 40 anos e conhecereis o meu rompimento da promessa. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei isso a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto. Serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra ele, infamando a terra, aqueles homens que trouxeram mais informações sobre a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram 2 homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo lamentou muito. E levantaram-se pela manhã bem cedo, e subiram ao topo do monte, dizendo, Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. E Moisés disse, Por que transgrediste a ordem do Senhor? Porém não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejam feridos diante de vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis pela espada, porque como vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os, até Orma. Capítulo 15. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos darei, e fizerdes ao Senhor uma oferta queimada ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou em vossas solenidades, para apresentares ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou rebanho, então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, oferecerá 1/10 parte de farinha misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite, e a 4ª parte de 1 hin de vinho para a oferta de bebida, com a oferta queimada, ou para o sacrifício de um cordeiro. Para cada carneiro, prepararás uma oferta de alimento de 2/10 partes de farinha, misturada com a 1/3 parte de 1 hin de azeite. E para a oferta de bebida, a 1/3 parte de 1 hin de vinho, em cheiro suave para o Senhor. E quando preparares o novilho para oferta queimada, ou sacrifício para cumprir um voto, ou oferta pacífica ao Senhor, então oferecerás com o novilho uma oferta de alimento de 3/10 de farinha, misturada com a metade de 1 hin de azeite. E deverás trazer como uma oferta de bebida metade de uma medida de vinho, oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. Assim será feito com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um, conforme o seu número. Todos os que nasceram da terra farão essas coisas dessa maneira, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E se um estrangeiro peregrinar convosco, ou se estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haverá para vós, da congregação e também para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Um estatuto perpétuo para vossas gerações. Como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei, um mesmo hábito,
haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, a que eu os levarei, então, quando comerdes do pão da terra, fareis elevar uma oferta alçada ao Senhor. Oferecereis um bolo das primícias da vossa massa, em oferta alçada. Como fareis a oferta alçada da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor a oferta alçada das vossas gerações. E se errardes e não obedecerdes a todos os mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo que o Senhor vos ordenou pela mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou Moisés, então, se alguma coisa for cometida por ignorância, sem conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e oferta de bebida, conforme a sua ordenança, e um bode para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel. E a transgressão lhes será perdoada, porque foi ignorância, e trarão a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa de sua ignorância. E será perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles, vendo que todo o povo estava em ignorância. E se alguma alma pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano para oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar por ignorância. Quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela será perdoada, e ela será perdoada. Tereis uma única lei para aquele que pecar por ignorância, tanto para o nascido entre os filhos de Israel como para o estrangeiro. Mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, quer seja dos nativos da terra ou de um estrangeiro, fará ofensa ao Senhor, e essa alma será destruída do meio do seu povo. Essa alma será totalmente destruída, porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento, e a sua iniquidade será sobre ela. E quanto aos filhos de Israel, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia de Shabá. E aqueles que encontraram apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram sobre guarda, porque não estava declarado o que se devia fazer com ele. E o Senhor disse a Moisés: Certamente este homem morrerá. Toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor disse a Moisés, dizendo: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas de suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e na franja das bordas ponham uma faixa azul. E na franja essa faixa estará, para que os veja e vos lembre de todos os mandamentos do Senhor, e o cumpras. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, mas após os quais andais adulterando, para que vós lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumpra, e sejam santos ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que os tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.